Olá, essa é a primeira carta de um habitante da Nova República. Nova República foi um termo inventado pelo presidente Tancredo Neves para designar esse período que nós estamos vivendo. Ele é o primeiro presidente civil depois de 20 anos de ditadura militar. Tancredo Neves começa com uma grande carga positiva, que é a alegria popular. Ele teve o apoio popular nos comícios preparatórios, ele teve algumas festas meteóricas durante a sua eleição e comemorações também durante a posse. Eu não sei dizer até que ponto essa alegria e essa esperança se deve à ascensão de um novo presidente ou se é apenas um alívio pelo fim de um desastre econômico, político e moral. Porque se olhamos em torno, o que Tancredo Neves recebe é uma situação muito crítica. Um desemprego que vai só em São Paulo a quase 800 mil pessoas. Uma dívida externa de 100 bilhões de dólares. Escândalos financeiros que se sucedem. Capeme, Coroa Brastel e mais agora a indústria naval com o problema da Sunamã. Tudo isso é um quadro que torna muito difícil o desenvolvimento de qualquer governo daqui para frente. Mas é claro que algumas coisas modernas eles construíram. Por exemplo, a televisão, as comunicações no Brasil se desenvolveram muito. Mas mesmo esse desenvolvimento é um pouco esquisito. Outro dia eu estava lendo na Folha de São Paulo uma interessante observação de um leitor. Ele dizia que nós instalamos no Brasil os melhores meios de comunicação. Nós conseguimos fazer, por exemplo, com que um homem que mora no sertão do Nordeste possa telefonar diretamente para Amsterdã. Agora, o único problema é o seguinte: o homem que mora no sertão do Nordeste não conhece ninguém em Amsterdã, não tem nada para falar com Amsterdã e mesmo se tivesse, não teria dinheiro para se comunicar com aquele lugar. Isso fica mais ou menos claro por aí, a contradição que existe no Brasil entre o desenvolvimento dessas forças materiais e o atraso social que nós vivemos. Nós tentamos mostrar isso num programa de televisão, numa imagem sobre a seca do Nordeste. Nós dizíamos naquele momento que aquela seca, que foi a maior seca da história, foi também a primeira seca que contou com televisão a cores e com o computador. Essas contradições estiveram presentes também no maior acontecimento cultural da Nova República, o Rock in Rio. Foi um acontecimento que envolveu 16 bilhões de cruzeiros de investimento, trouxe ao Rio de Janeiro, ou pelo menos levou ao estádio onde se promoveu o Rock in Rio, 1 milhão de pessoas e também causou uma série de críticas, despertou uma série de críticas de vários setores da sociedade. Crítica de fundo político, dizendo que o Rock in Rio ia trazer uma grande alienação para o país. Uma crítica de fundo moral, dizendo que o rock and roll estava sempre associado a drogas e sexo. O próprio presidente da República pediu moderação. Ele queria que nós fizéssemos uma festa bastante própria e limpa. Ele não queria, talvez, o que acontecia aqui no século passado e que foi muito denunciado pelos viajantes que passavam pelo Brasil. Naquela época, quando os viajantes passavam para o Brasil, eles reclamavam muito das festas populares. Havia muito sexo e muito cheiro de comida nas igrejas, diziam eles. Então o Rock in Rio foi uma festa que procurou ser limpa, que procurou corrigir um pouco essas características do Brasil. Mas o Brasil estava presente também no Rock in Rio com todas as suas contradições. Enquanto as pessoas dentro do estádio cantavam "We are the champions, we are the champions", na rua centenas de pessoas cercaram o Rock in Rio procurando vender coisas. Eram os camelôs que tratavam daquele tema como uma fonte de emprego para eles. E havia também uma série de outras contradições visíveis. Dentro do Rock in Rio, nós podíamos fumar maconha, nós podíamos amar mais ou menos à vontade, enquanto do lado de fora quem tomava conta era a polícia montada. Isso mostra muito bem que quando você tem 26 mil cruzeiros para pagar um ingresso no Brasil, você conquista a sua cidadania. Do lado de fora está a repressão, está a ausência das possibilidades de desenvolvimento. A questão espacial foi dominante no Rock in Rio. Nina Hagen chegou parecendo que conhecia o código postal de todas as galáxias. Ela dizia que sabia da existência de 35 mil discos voadores que estavam em torno da Terra prontos para nos salvar em caso de desespero. O Scorpions também
o grande heavy metal alemão, chegou numa nave espacial. E a questão espacial também esteve presente no nosso carnaval. A escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, a vitoriosa esse ano, apresentou um enredo Ziriguidum ano 2001, tratando exatamente dessa fuga para o espaço. Resta saber o que significa na nova república essa busca do espaço, essa busca de novos espaços. Eu acredito que, em parte, isso registra um momento moderno no nosso desenvolvimento, mas, em parte, também é uma tentativa desesperada de buscar novos caminhos num mundo cada vez mais perigoso e cada vez mais difícil de ser controlado. Esse Brasil da televisão, do computador e da seca, o Brasil da comunicação e do interior do Nordeste, o Brasil do Rock in Rio e dos camelôs, o Brasil Bélgica e o Brasil Índia. Como é que Tancredo vai tocar esse Brasil? Essa é a grande interrogação da nova república. Tudo que nós sabemos até agora foi visto na sua viagem ao exterior. Tancredo demonstrou na viagem ao exterior que ele conseguiu o apoio de muitos países, mas disse no exterior uma coisa que não foi discutida dentro do Brasil. Ele disse que ia manter a indústria de armamento, fugindo um pouco ao compromisso democrático, uma vez que jamais no Brasil se discutiu a necessidade de nós desenvolvermos mais uma indústria de armamento que já está chegando numa proporção gigantesca. A outra questão da nova república que nos deixa também inquietos é a maneira como foi escolhido o ministério. Ao invés de escolher os melhores homens para os melhores cargos, eles distribuíram os cargos de acordo com as pessoas que chegaram ao poder, de uma maneira tal que às vezes o ministro vai levar 1, 2, às vezes 3 anos para tomar conhecimento da matéria que ele vai dirigir. O ministro da Educação vai levar 1 ano para saber o que é o problema da educação. O ministro das Relações Exteriores vai levar 1 ano para conhecer o problema das relações exteriores. A esperança em Tancredo Neves, a esperança na nova república, vai durar apenas 6 meses. Nesse prazo de 6 meses, nós vamos compreender que não podemos acreditar num governo apenas. Não podemos depositar num governo a esperança de solucionar todos os nossos problemas, porque os nossos problemas serão solucionados por nós. Um PS da carta. Um dos símbolos mais interessantes da nova república é o orelhão, o telefone público. E por quê? Porque o novo ministro da Fazenda teve um episódio interessante com o orelhão. Ele é acusado por algumas pessoas de ter participado durante 20 anos da ditadura militar como diretor da Receita Federal. E os seus defensores dizem o seguinte, que ele está passando para o novo governo e isso não é continuismo, porque enquanto ele trabalhava para a ditadura militar, ele ia sempre ao orelhão e passava as informações sobre o governo para as pessoas da oposição. Então, se hoje não temos, possivelmente, se hoje não temos mais informações sobre as torturas, sobre a corrupção, sobre os escândalos financeiros, foi porque acabou a ficha. Então, tchau, até a semana que vem. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente, inútil, a gente somos inútil, inútil, a gente somos inútil. Tchau, Fernando. Tchau.